Já está lá. Oi, parece que alguém entrou aqui, ó. Maria Aparecida, a gatona. Será que foi ela? Ei, minha querida. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Primeiro, eu queria me colocar no lugar de vocês e pensar o seguinte: vocês têm, diante dessa calamidade pública, né? Vocês têm duas opções. Que opções são essas, né? A primeira é receber essas aulas online, né? O Ministério da Educação abriu essa alternativa para todas as faculdades do país, né, de ensino superior, e as faculdades elas têm que ministrar essas aulas através do sistema à distância, né, online, e tem que gravar todas essas aulas. Então, essa aula que eu estou tendo com vocês aqui, ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar para quem quiser ver de novo, ou para alguma pessoa, como vários já me mandaram mensagem no WhatsApp aqui, não vão poder assistir agora porque estão com alguém doente ou estão talvez até eles mesmos doentes. Então eu vou gravar para disponibilizar para todo mundo, porque o Ministério da Educação exigiu isso. Ou vocês têm a segunda opção, né, que é uma opção também plausível, porque se todo mundo não estiver conseguindo acessar, a gente vai ter que suspender as aulas e repor depois ao longo do ano, né? Que é o que vai acontecer com todas as escolas de educação básica, né? Todas estão com as aulas suspensas e vão ter essas aulas respostas depois. Já nós aqui, nós vamos fazer esse teste essa semana, tá? Essa semana nós vamos trabalhar com as aulas gravadas online. Se der para funcionar, vai valer como dia letivo. Se não der para valer, a gente vai fazer de novo. Parece que alguém falou alguma coisa. O que vocês acham? Vocês acham que vai rolar ou não? Bora. Vocês... Thiago, acho que tem que fazer. Acho que a gente tem que testar? isso aí que eu ia falar. Acho que a gente tem que fazer um teste, né? Também Tem que acho. fazer o Tem que teste, ser é assim. impossível falar se vai dar certo ou não. Pessoal, hoje a minha aula teve um atraso de meia hora em função dessa queda. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula de 1 hora de aula para vocês hoje e depois na quinta-feira aqui, ó, que vocês têm o terceiro e o quarto livre, eu vou dar o terceiro também, tá? Para vocês não ficarem no prejuízo, pode ser? Vocês acham que dá para a gente usar meia hora semana que vem? Repete novamente, por favor. Só um minuto, então. Eu não entendi que caiu minha conexão. Semana que vem, eu vou. Semana que vem, não. Hoje eu tive um atraso, né, de 30 minutos. E em função disso, eu vou usar o terceiro horário de quinta-feira de vocês, tá? Eu vou usar aqui para repor, tá? Porque hoje eu atrasei porque minha internet caiu, demorou um tempão para voltar e o Gabriel que me salvou aqui. Certo? Então tá bom. Ah, é? Ah, então pode ser amanhã então, sem problemas. Não tem problemas. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouquinho. Todo mundo tá me ouvindo, né? Alguém não tá me ouvindo? Tem alguém que não tá me ouvindo? Todos estão ouvindo?
Sim, se todo mundo estiver ouvindo, eu vou começar então, tá? Eu vou usar esse modelo aqui, compartilhando minha tela, e aí vocês vão me ver bem pouco. A gente vai ficar aqui mais no PowerPoint, que eu já mandei no e-mail, tá? Que é esse aqui. E a gente vai ficar também preso aqui no Word, porque eu vou fazer algumas anotações, tá? Enquanto a gente vai tendo essa aula. Como diz o Gabriel, ali taca ali pau. Ah, Gabriel. Ô, você me salvou, viu? O que você falou lá funcionou, tá? Então vamos colocar aqui psicologia jurídica. Hoje é 23/3/2020, tá? E a nossa matéria hoje, nós vamos falar sobre teorias de personalidade, tá? E aqui nós vamos colocar a visão da psicanálise, tá? A psicanálise de Freud, tá? A psicanálise, pessoal, ela, ela praticamente revolucionou todo o modo de pensar moderno, né? O Freud, ele trouxe uma mudança de pensamento gigante. Tanto é que um dos livros mais importantes do Freud foi o livro de A Interpretação de Sonhos, né? Que ele lançou em 1900, 1901 por ali. E conta, né, a história que o Freud terminou esse livro em 1999. Só que como ele disse, ele esperava que ia ser um conteúdo assim que ia mudar tanto a história, né, do conhecimento, a história da humanidade, ele esperou 2 anos para lançar o livro inaugurando o século XX, né, de tão importante que ele considerava a sua obra, né? E o Freud, ele escreveu, né, ele criou essa tese, né, sobre a psicanálise partindo da seguinte premissa, né? Então vou colocar aqui, ó, contexto de criação da psicanálise, né? Que contexto é esse? Eu vou dividir até em alguns tópicos aqui para vocês, né? Primeiro tópico: Freud era um neurologista, tá? Freud, ele não era um lunático qualquer que criou do nada uma teoria. Ele era um médico com especialização em neurologia, né? E ele recebia vários pacientes que ele não conseguia curar, tá? Então, os principais pacientes que causaram no Freud uma certa imaginação, né, uma interrogação, uma dúvida sobre o tratamento deles, seriam as histéricas, né? Por quê? Eu até comentei com vocês no início das minhas aulas, né? Eram, na maioria, mulheres que chegavam com sintomas neurológicos que ele não conseguia resolver, né? Que sintomas eram esses? A mulher paralisava um lado da face, né? Chegavam pessoas lá com dores terríveis que não conseguiam se libertar delas, né? O Freud, ele receitava medicamentos, tratamentos, e nenhum deles eram eficazes, né? Então o Freud começou a ficar curioso. E aí ele mudou um pouco o seu método de consulta e passou a ouvir livremente a queixa dos pacientes, né? E aqui a gente vai destacar um conceito importantíssimo na psicanálise aqui, que é a associação livre, tá? Como assim, Tiago? Como que era esse método de tratamento do Freud? O Freud resolveu falar assim, olha, chegava diante dos pacientes e falava, olha, me fala o que que me vem na sua cabeça. Fala, né? O que que te incomoda? O que que te traz aqui? E à medida que os pacientes iam dizendo, né, de forma livre, né, livre, iam associando de forma bem livre as suas ideias,
eles iam melhorando. Eles tinham os seus sintomas reduzidos ou quase eliminados e ficavam aptos novamente, né? Então o Freud ele começou a perceber alguma coisa. Olha, quando eu ouço esses pacientes e eles falam coisas que vão surgindo na cabeça deles, eles melhoram. Então tem algo no meio disso, né? Então o Freud, a partir desse momento, ele descobre, né, o inconsciente, tá? Por quê? Existiam certas falas que subiam à cabeça do nada e essas falas elas eram trabalhadas de modo que o paciente dava uma nova versão sobre aquela lembrança que antes era vaga e surgiu de repente e ele melhorava, né? Então o que que o Freud ele vem descobrir? Ele vem descobrir que existe uma parte é, dentro da nossa mente que nós não temos acesso, mas que interfere no nosso dia a dia, né? A descoberta do inconsciente. Vocês estão conseguindo pegar aí tranquilo ou não? Então, então vamos lá. Deixa eu pegar uma imagem aqui para a gente trabalhar ela. Né? O pessoal falou, nossa. Oi? Pode? Tem hora que eu não consigo ouvir vocês direitinho. Então eu vou pedir para vocês repetirem, tá? Como. Vamos lá então, ó. Como que nós podemos entender o inconsciente? O Freud, ele faz a seguinte metáfora, né? Segundo ele, a nossa mente é semelhante a um iceberg, né? Por quê? Quando você está num navio, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acho que não, né? As pessoas que estavam no Titanic, né? O maior navio já construído por uma humana. Eles avistaram aquele bloco de gelo, eles pensaram que era um bloco pequeno, inofensivo, né? Porque o iceberg, ele traz essa impressão. Você vê ele, né, a parte que está acima da água, né? Você pensa que é um gelo qualquer. E quando você vai olhar a parte que está abaixo, você percebe que 90% do tamanho dele fica abaixo. Então, o que o Freud ele fez através da metáfora do iceberg? Ele mostrou como funciona a mente humana. O que está por cima da água é a consciência. O que é a consciência, Thiago? É o que você pensa para falar. É o que você pensa para poder fazer uma escolha. É o que você pensa quando alguém te faz uma pergunta. São as memórias que você possui que estão mais acessíveis na sua mente. E a parte que está por baixo, por baixo, é o inconsciente. Tiago, o que eu sei de inconsciente, meu? São os seus sonhos. Quando você está sonhando, você já observou que você não tem controle de nada? Você só assiste o sonho, as coisas acontecendo? Tem hora que você tenta agir diferente no sonho e não dá conta, porque o sonho é automático. Por quê? Justamente é o seu conteúdo inconsciente, aquilo que você não tem acesso, né? E como que o Freud percebeu isso? Através do relato dos sonhos do paciente, né? O paciente está lá falando com você sobre algo, está falando, por exemplo, que não aguenta mais trabalhar e não dá conta das tarefas de casa e está muito cansada, está reclamando, e está falando isso, está falando que não aguenta cuidar dos filhos, que não aguenta o serviço, e aí de repente, do nada, ela relata: olha, ontem eu tive um sonho muito doido. Eu sonhei que eu estava num barco, né? E esse barco começou a ser alvejado por tiro, e ele começou a vazar, e quanto mais eu tentava tapar os buracos de bala, os buracos que tinham no barco, mais apareciam. Né? O paciente ele te conta isso na maior inocência do mundo, ele acha que não tem nada a ver. Mas o que, que é isso? Isso são conteúdos que estão inconscientes, que estão se manifestando nos sonhos.
Por isso, né, que a psicanálise acredita, né, e acredita através do Freud, que existe sim uma forma de interpretar sonhos, né, porque o sonho é o material inconsciente, né? O que mais que nós encontramos, né, no inconsciente? Nós encontramos, por exemplo, os atos falhos que as pessoas possuem, né? Que atos falhos são esses? A pessoa queria dizer uma coisa e falou outra, sabe? Por exemplo, você vai falar com alguém, isso é muito engraçado. Você vai cumprimentar alguém na rua e em vez de você falar bom dia, você fala benção, do nada. Né? Aí você fica mó confuso, fala, nossa, por que eu falei benção? Provavelmente, né, é um conteúdo inconsciente que escapou, né? Escapou através de atos, né? E esses atos, eles são, é o que a gente fala de falhos, né? Você não pensou. Tudo que você faz sem pensar é aquilo que de mais verdadeiro você tem, porque é aquilo que saiu do inconsciente e foi para a consciência, né? Então, à medida que o Freud começou a ouvir essas histéricas, né, ele começou a entender como que o inconsciente se manifesta na vida das pessoas, tá? Certo, pessoal? Vocês estão entendendo, ok? Ok. Nós temos aqui quantas pessoas? Nós temos 8 pessoas live. Isso aqui chama live, Gabriel? Como é que é? Live, né? Sei lá. É uma sala de reuniões. Muito bem, tivemos uma reunião aqui agora. Certo? Tiago, por que que o Freud ele trouxe uma mudança tão grande para a modernidade, né? Quem aqui lembra da frase principal do Descartes que a gente aprendeu na aula passada, aula atrasada, né, do Descartes? Frase principal do Descartes. Alguém lembra? Ninguém, né? Vocês querem só ouvir, né? Ninguém quer falar. Não lembra, né? Isso, minha querida. O que, o que o Freud fez com essa frase? O que que o Freud fez com essa frase? É pra vocês chutar mesmo. Olha, o que que eu disse para vocês? A maior parte da nossa mente é inconsciente, certo? Uma pequena parte aqui, quase insignificativa, é a consciência, né? E aí o Descartes ele chega e ele pega e fala: toda toda forma de verdade está no uso da razão, ou seja, no uso da consciência, né? Penso, logo existo, né? E o que que o Freud vem dizer? Olha, o Descartes, você está muito enganado, cara, você está viajando, né? O Freud vem e muda a frase dele. Existo onde não penso, né? Por quê? Se aqui, né, se aqui o Descartes dá um valor enorme à razão, aqui tem crase, né? Um valor enorme à razão, né? Freud vem dar um valor enorme, né, a, ao inconsciente, né? Porque o Freud vem dizer, o Descartes, na verdade, o que move as nossas ações não é a razão, mas pelo contrário, é os atos falhos, é quando você age sem pensar, né? Por isso, pessoal, que o pensamento do Freud ele trouxe uma relevância enorme, né? É, aqui nós podemos dizer que o Freud ele
ele introduziu o que a gente chama de feridas narcísicas, né? As 3 feridas narcísicas apresentadas ao mundo. Aí eu falo, Tiago, mas o que é uma ferida narcísica, né? Ferida narcísica é algo que o homem teve que admitir que estava errado. Algo que ele acreditou que era verdade e ele estava errado, né? A primeira ferida narcísica foi com o Copérnico, né? Porque o Copérnico ele lançou, né, a ideia, né, científica de que a Terra gira em torno do Sol, né? E essa verdade que o Copérnico trouxe mostrou para o homem que ele estava errado, porque até então o homem acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Então essa foi a primeira vez que o homem teve que assumir que estava enganado. Segunda vez que o homem teve que assumir que estava enganado, com o nosso querido Darwin, né? O Darwin, ele trouxe uma teoria que explica todo o surgimento do planeta, que é a teoria da evolução e adaptação das espécies, né? O Darwin vem trazer aqui, olha, homem, durante todo, né, a história da humanidade, vocês acreditaram que o homem, né, surgiu porque era criação divina, né? Lá o Tomás de Aquino, que a gente viu na aula atrasada, né, o Tomás de Aquino falando, olha, nós temos que se aproximar de Deus para ficarmos como ele, né, porque ele é o nosso criador. E o Darwin vem e cria uma teoria científica que mostra que não, nós somos fruto, né, de uma evolução constante que levou milhões e milhões de anos até chegar onde a gente estava, né? Então o homem estava enganado. E a terceira ferida narcísica, que foi a que o Freud trouxe, né, é o inconsciente predomina sobre a razão, né? O que o Freud vem trazer aqui? Tudo o que você pensa tem muito mais influência do seu inconsciente do que do seu consciente. Deixa eu contar uma historinha para vocês de consultório. Historinha de consultório. Historinha de consultório, né? Vamos lá. Uma adolescente, ela, ela chega no consultório e ela começa a falar, né, sobre, ela começa a falar sobre suas queixas, né, de forma bem livre. E aí, essa adolescente, ela começa a contar que briga muito com os namorados, sabe? Briga com os namorados às vezes fazem coisas que ela não gosta, e ela larga um namorado, né, ela termina um relacionamento, e não passa nem 15 dias, ela arruma outro. Todo mundo conhece uma pessoa nessa situação, que ela tá sempre cheia de namorado, nunca fica sozinha. Ela não admite, né, a solteirice. E de repente, né, após a quinta sessão, sexta sessão, lá na frente, né, porque tá no inconsciente, tá bem escondido, né, ela pega e solta desse tipo. É, mas meus problemas são meus, ninguém tem nada a ver com isso, não, porque eu tenho que decidir sozinha, porque, meu pai nunca quis saber de mim. Aí na hora que ela fala essa frase solta, meu pai nunca quis saber de mim, aí a gente pesca aquilo. Peraí, você vem aqui 6 sessões, sétima sessão que você fala que você tem uma relação ruim com seu pai e que ele nunca quis saber de você? E ela fala, meu pai nunca quis saber de mim, não. Aí, né, é a hora que o terapeuta, né, o psicanalista, ele fala assim, ó, fale mais sobre isso, diga mais alguma coisa. Né? E aí a moça fala, não, porque quando eu era criança, o meu pai não quis saber de mim, me deixou para lá, e aí eu não tinha ninguém, era só eu e minha mãe, ou às vezes o pai era presente dentro de casa, mas não se atinha,
não se envolvia com nenhum assunto importante da casa e acabava ficando de lado. E aí aquela menina, ela criou um conteúdo inconsciente de que eu tenho um homem que não me quis. Entendeu? Eu tenho um homem que não me quis. Essa é a verdade que está posta no inconsciente dela. E ela não sabe. E o que que ela faz na consciência? Já que o inconsciente influencia, né, aqui a parte de cima. O que que ela faz na consciência? Ela age como se tivesse que afirmar o tempo todo que ela tem um homem, né? Então como que funciona? Ela age o tempo todo querendo um namorado, querendo estar com um homem do lado dela, para não ter que entrar em contato com as verdades que ela possui inconsciente de que um homem não quis ela, o pai dela não quis ela. Entendeu? Né? Então, assim que funciona, né? Todo tipo de ação, de escolha, né, que você tem, ela possui uma influência enorme inconsciente e você não tem conhecimento disso, né? Por isso que o Freud, ele trouxe a terceira ferida narcísica da história da humanidade, né? Vocês acham que isso é história para boi dormir ou tem algo de verdade nisso? Pode, pode. Com certeza. Sim. Não, com certeza. E na verdade, é a Kelly que tá falando, né? É. Na verdade, Kelly, o que que acontece? É, o psicanalista, ele não supõe nada, ele tá ali só para ouvir. Aí, à medida que ele tá ouvindo e essas coisas escapam do nada, a gente usa esse termo, escapa. Porque a pessoa segura, segura, segura e do nada ela escapa uma frase assim. Ele pesca isso e faz com que a pessoa enxergue isso. Né? Tipo assim, você viu o que você falou agora? Você viu o que você falou? Então, assim, quando o paciente ele começa a dar abertura para aquilo que é inconsciente, que está querendo sair, e ele começa a dar significado para aquilo, né? E ele começa a ter o que a gente chama de efeito terapêutico, né? Então, por exemplo, justo, se conhecer. Então, o que que acontece? A medicina, ela gosta de sarar sintoma. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, vou tomar um remédio. Ah, eu tô muito ansiosa, eu vou tomar um remédio. Né? A medicina e algumas terapias, elas gostam de eliminar o sintoma. Já a psicanálise, não. A psicanálise, ela precisa do sintoma para entender qual é realmente a verdadeira angústia do sujeito. Né? Então, foi essa a ideia que o Freud trouxe, essa é a ideia a princípio, né? E ele foi estruturando ela durante o tempo todo. Né? Ah, Tiago, mas quer dizer que tudo o que eu construí, né, na minha inconsciência, ao longo da minha vida, é o que define a minha personalidade? Né? Sim, né? O Freud ele observa essa questão e ele vai fazendo uma interpretação de como, né, as personalidades elas surgem, tá? Certo? Tá todo mundo ouvindo direitinho aí, pessoal? Tá ok? Tá dando? Tá dando. Ah, então tá ótimo, então. Ok. Como que é? Fala pra mim, Maria. Tá sim, tô ouvindo tudo. Então vamos lá, pessoal. Vamos
Vamos continuar um pouquinho aqui, ó. Eu tô falando demais e vocês não estão me vendo, né? Deixa eu ver se dá para me ativar aqui para vocês me verem. Eu não tô conseguindo. Agora vai dar. Vocês estão me vendo agora? Vocês não estão me vendo? Eu tô aqui, ó, em cima, ó. Camisa vermelha. Ah, então tá ótimo. Eu tô olhando para cima, pessoal, porque eu uso uma televisão que projeta meu notebook. Eu tenho que olhar para cima para ela aqui. Esse teto que você tá vendo aí, e o Suíta, é o teto da Maria Aparecida, ela que tá com ele aí. Então vamos lá. Vamos à parte, vamos à parte mais determinante aqui. Eu tô aqui, ó, tô de vermelho aqui, ó. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela novamente para a gente continuar, tá? Vou compartilhar minha tela novamente. Isso. Então vamos lá, né? Isso aqui é mais ou menos a introdução que eu fiz, né? Olha aqui, ó. A gente entende, pessoal, quando a gente vai falar de personalidade, que personalidade é uma mistura de influências ambientais, né? O que que isso quer dizer? À medida que você tem experiências, né, no ambiente em que você se desenvolve, essas experiências elas colaboram para a construção da sua personalidade, né? Então a gente soma o que você vivenciou na sua fase, né, infantil e soma com aquilo que você herda geneticamente, né, e a soma desses dois aspectos formam a sua personalidade, né? Para Freud, as primeiras experiências infantis são decisivas para interações pessoais que vão acontecer na vida adulta, né? Aqui a gente pode fazer até um adendo, né? E escrever uma frase é, famosa do Freud, né? Essa frase é o seguinte: frase famosíssima do Freud, né? Tudo aquilo que você vivenciou na infância vai determinar a sua construção de personalidade no futuro, né? Então vou dar algumas frases para vocês aqui para a gente ir se situando, né? Frase do Freud: a criança, acho que eu já escrevi ela para vocês, né? É o pai do adulto, né? Que é bem em cima do que a Kelly tinha falado. Se eu olhando um adulto, um relato dele, eu consigo ver que tipo de vida que ele teve, né? A sensibilidade dos pais em atender os desejos e as necessidades da criança, assim também a firmeza que precisam ter ao colocar normas e regras sociais para serem obedecidas, vão constituindo o alicerce para a estrutura do superego, né? Peraí, Thiago, o que que é o superego, né? A gente vai ver mais adiante um pouquinho, né? É, o Freud, pessoal, ele traz uma ideia, né? Ele traz a ideia da construção da nossa mente através de três instâncias psíquicas, né? Que instâncias psíquicas são essas? São formações, né, da sua personalidade que se relacionam, né? A ideia das instâncias psíquicas, né? São elas, são essas instâncias, o que a gente chama de id, tá? Ego e superego.
O que que é o id, o ego e o superego, né? O, o nosso iceberg, que fazia parte da primeira interpretação do Freud, né, que dividia a mente em consciente e inconsciente, né, ele foi dividido. Para o Freud, isso aqui era consciência, isso aqui que estava perto de ficar por cima da água era o pré-consciente, e aqui era o inconsciente. E à medida que ele foi lendo, ele fez uma segunda visão. Ele criou a segunda tópica dele, né, que é a segunda ideia dele, trazendo três instâncias psíquicas. Agora nós vemos o iceberg dessa forma aqui, ó. Três partes. A sua mente é composta de três partes que se relacionam. Esta parte aqui, pititinha, que forma, né, esse triângulo retângulo aqui, ó, é o que a gente chama de ego, tá? O que que é o ego? O ego é o seu eu, é a sua identidade que você construiu. Tiago, como que o ego existe? O ego, ele é a mediação, a relação entre superego e id. Ok, Tiago, mas o que que é superego e id? O id, pessoal, é o que a gente chama de desejo puro, né? É o princípio do prazer. Pensa comigo aqui uma criança que acaba de nascer. Você já viu que criança recém-nascida não existe não para ela? Né? Eu quero comer, eu choro. Né? Enquanto alguém não me der comida, eu não paro de chorar. Eu estou demandando que os meus desejos sejam atendidos. Isso é o id, né? E toda vez que alguém nega o meu desejo, fala um não para mim, eu reajo com violência. Eu reajo com violência. Ok, Thiago. Como que a gente faz para frear esse id, né, que é uma fonte de desejo que todo momento quer ser realizado? O id, ele precisa se relacionar com o superego, porque o superego são as normas que nós introjetamos quando nós somos socializados, né? É a regra, é o limite, é a lei, né? Como que isso funciona quando a criança recém-nascida nasce? Eu tenho a mãe, que é a fonte de realização de todos os meus desejos, né, através, né, do id, a mãe que me amamenta, a mãe que me pega no colo, a mãe que me limpa, né, a mãe que me dá banho, a mãe que me coloca para dormir, ela realiza os meus desejos. E nós temos a figura paterna do pai aqui. Ó. Quem é o pai? O pai é aquele cara que tem hora que te toma a mãe. Você está lá com a mãe está no seu braço, tranquilo, de repente o pai chama, né, e separa você da mãe, né? Então o pai, ele e praticamente ele é uma instância que impõe para a criança o limite. Olha, sua mãe realiza os seus desejos, mas você perde ela para mim, né? Esse é a função paterna. A função paterna ela praticamente impõe o limite, né, do gozo da criança, do desejo puro, né? Essa é a função do superego. Por isso que nós falamos, pessoal, que o pai ele tem muito mais importância é, 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 na vida do filho, né, na formação da personalidade do filho, do que a mãe, né? Tem uma frase famosa que é do Winnicott, que é um autor, né, que ele fez uma leitura da obra do Freud, né? Que o Winnicott fala assim, é, ele fala assim, a falta de uma mãe gera muito prejuízo para a criança, mas o excesso de mãe, né, ou seja, você ter do seu lado alguém que deixa o seu id descontrolado o tempo todo, realizando os seus desejos, o excesso de mãe, né, mãe que cuida demais, que faz tudo pro filho, é muito pior do que a falta de mãe. Porque o id em excesso, ele anula o superego. Né? O id em excesso é aquele sujeito que não quer se haver com o limite, não quer se haver com, não quer respeitar a lei. Por exemplo, quando você pega lá o psicopata, o perverso, o cara tem estrutura de personalidade perversa. O que isso quer dizer? Ele, ele só está atento
ao seu desejo ser realizado. Ele não está nem aí para a lei. Por isso que o psicopata ele não sente remorso. O psicopata, né, quem tem transtorno de personalidade antissocial, né, a psicopatia, o sujeito não tem remorso, porque não existe superego nele. O que existe é uma prevalência do id, né, e isso constrói o ego dele, certo? Então nós temos essa relação aqui de como Freud interpretou, né, a formação da personalidade. Alguém pode falar. Olha, com certeza, mas essa é uma interpretação que eu não quero que você saia na rua falando isso, porque existem outras coisas que explicam isso melhor, tá? Mas assim, simplificando muito, mas muito mesmo, é isso que acontece, né? Na formação da personalidade, a pessoa ela não lida com o limite, né, com a lei, e ela não consegue introjetar o superego, tá? Entendeu? É mais ou menos dessa forma. Aqui, ó, Júlio perguntou, professor, sociopata é o mesmo caso? Não é, tá? Não é. Psicopatia é o sujeito, né, que na sua gênese de personalidade, na criação da sua personalidade, ele tem aversão ao outro. E quando ele fala outro, a pessoa, em nome do desejo dele, em nome do id dele, do desejo perverso dele, né, ele mata o outro. Agora, sociopata é aquele cara que tem aversão por regras sociais. Então, o que a gente vai ver como sociopata? Sociopata é aquele cara que faz coisas que prejudicam o social, ele não dá a mínima, entendeu? Então, um sociopata, geralmente, ele é muito sarcástico, ele é muito, como que eu vou dizer, irônico, ele gosta de confrontar regras criadas socialmente, né? Mas o psicopata não, o psicopata é uma aversão à pessoa, né? Então, o psicopata, ele mata, se for necessário, né? O psicopata, ele faz isso, já o sociopata não é comum, né? Ele tem um comportamento perverso, mas não chega ao ponto de matar e ter o prazer em matar, né? Igual, por exemplo, se vocês forem pesquisar no YouTube, aí no Discovery Channel, pesquisar aqueles documentários, né, de assassinos e tal, o cara tem desejos esquisitos, né? Eu vou matar a pessoa, picar ela em 1000 pedaços, fritar e guardar na geladeira, né? Ah, eu vou picar e vou, sei lá, fazer linguiça da pessoa. São desejos totalmente perversos e que chegam a ferir a dignidade de alguém, né? Agora o sociopata ele tem uma postura mais branda, né? Um pouco mais branda, certo? Nossa, eu pensei que você estava todo dormido já. E o Suíta tá brava demais, ó, cara séria, né? Tá nada, né, o Suíta? Tá concentrada. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu tô brincando, pessoal, pra vocês darem uma relaxada, porque se a gente for falando, né, a gente não deixa, não fica à vontade, parece que some, né? É, vamos lá. Ó, olha a explicação que eu dei para vocês, ó. Como que funciona, né, as instâncias psíquicas? O id, aí eu suíta muito bem. Tô gostando de ver sua concentração. Você é uma aluna nota 10. Olha aqui, como que funciona a relação das instâncias psíquicas? O id é regido pelo princípio do prazer, o ego é regido pelo princípio da realidade, né? Realidade. E aqui eu vou parar novamente para explicar para vocês uma questão. Se quando uma criança nasce, ela é toda regida pelo princípio do prazer, pelo princípio da fantasia,
pelo princípio de que eu quero que os meus desejos sejam realizados, o superego é aquele que vem trazer realidade, né? Como assim, Thiago? Pensa na figura de uma criança recém-nascida que fica o tempo todo nos braços da mãe. O que essa criança ela acredita? Ela acredita que é um prolongamento da mãe. Ela acredita que como ela nasceu da mãe, a mãe e ela são uma pessoa só. E a mãe é aquela que está o tempo todo realizando os desejos dela. Quando o pai aparece e faz com que essa mãe se separe do filho, né, o pai ele traz o que a gente chama de castração, né, ele tira esse poder, né, de realização do desejo da criança, o superego ele se instaura e começa a trazer realidade para a criança. Né? Olha, eu sei que você cresceu e achou que a sua mãe e você era um só, né? Mas agora você vai ter que cair na real, porque existem normas sociais de convivência que nós temos que respeitar e é cada um por si. A mãe não vai ficar apegada a você o tempo todo, né? Então, quando o superego vem e traz, né, esse choque no id, se instaura o ego. O ego começa a agir, começa a se construir uma personalidade, uma identidade. Né? Tiago, com qual idade que a criança começa a cair na real? Né? Quando a criança começa a falar eu. Tá? Como que isso funciona? A criança, quando é petitinha, ela vive fantasia, né? O princípio da fantasia. Ela fala assim: ah, Tiago está com fome, Tiago quer ir no banheiro. À medida que ele vai evoluindo, vai se relacionando, o mundo vai apresentando para ele o superego, começa a cortar o id, ela começa a falar eu. Né? Ela começa a decidir por conta própria e é baseado num equilíbrio entre superego e id. Né? Ah, Thiago, mas você falou que o id ele prevalece sobre o superego dá uma rebaixada nele. Pode acontecer o contrário? O superego sufocar o id? Pode, demais, né? Quando isso acontece? Quando nós vemos, por exemplo, o religioso fervoroso. Né? Ele está tão apegado às normas, a padrões, né, a valores, que ele esqueceu totalmente dos seus desejos. Né? E aqui tem umas coisas interessantes, pessoal, que a psicanálise ela vai interpretando o comportamento. Né? Vamos pegar um padre muito pegado aos valores, né, religiosos, às normas, o que pode, o que não pode. Né? Pensa na figura de um padre rígido. Né? Aqui na minha cidade tinha um, o povo morria de raiva nele porque ele ia na missa e pregava a regra para todo mundo. Agora pensa esse padre vivendo, né, essa realidade ideal, né, das regras, e ele deixa escapar alguns desejos perversos, né? Ele é o padre que anda o tempo todo bonitinho e de repente escapa um escândalo de que ele é pedófilo, ou de que ele fica aliciando jovens, ou de que ele tem um caso com a ministra da Eucaristia. Né? Isso é um jogo de forças, né? É uma balança que está em equilíbrio o tempo todo. Se o superego ele começa, né, a exercer mais peso do que o id, vai chegar um ponto que o id vai querer subir na balança e aí vai escapar alguma coisa. Por isso que na igreja, pessoal, é comum esses casos de adultério, caso de pedofilia, porque o sujeito ele vive no superego demais. Chega uma hora que o id quer manifestar, né? O obsessivo, né? Transtorno obsessivo compulsivo, o cara tem manias, é superego em excesso, né? Eu tenho. Por isso que o obsessivo, né? Quem tem personalidade muito obsessiva geralmente tem problemas é, de ordem sexual. Que problemas são esses? Pessoas se masturbam em excesso, né? A pessoa ela tem muito é muito tarada, sabe? E isso geralmente escondido, né? Porque ninguém pode saber. Mas existem todos esses problemas aqui que quando chega na análise, né, o paciente ele acaba relatando, né? Então é uma relação muito bacana. Pensa aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó. Pensa em uma imagem de balança, aqui, ó, balança, balança direito, ó, né, vantagem da balança do direito. Espera cá um pouquinho aqui, que a minha internet está ruim, né? Ó, vamos olhar essa balança aqui, ó.
É essa balança. Vamos colocar ela aqui do lado? Será que eu dou conta? A balança do direito. Espera ela carregar aqui, ó. Ó, pensa nessa balança aqui, ó. Ó, um sujeito, um sujeito, para estar tudo ok com a sua personalidade, para não construir nenhum tipo de transtorno, né, de ordem psíquica, é necessário que o nosso amigo id esteja aqui e o superego esteja aqui e esteja em equilíbrio. O sujeito que consegue equilibrar, né, a tentação do desejo, consegue equilibrar com as normas sociais e viver em pleno equilíbrio, né, de maneira que um não sufoca o outro, ele consegue lidar bem com a realidade. Quem consegue lidar bem com a realidade tem um ego sadio, né? Então todo sujeito que vai para a psicanálise, geralmente ele está doente ou ele está muito angustiado porque essa balança não está em equilíbrio. Geralmente o id está prevalecendo, ou o superego, e tem motivações inconscientes, né, que precisam ser ouvidas, né? É dessa forma que funciona, que a psicanálise ela vem trabalhar, certo? Tá muito difícil ou não? Tá muito difícil? Vocês querem que dê algum exemplo? Alguma coisa? Então vamos lá. Eu vou continuar e eu quero parar num ponto aqui que é chave. Eu vou parar num ponto aqui que é chave para a gente entender, tá? Se vocês tiver algum exemplo aí, pessoal, quiser falar, pode falar, tá? Pode falar, eu sou Ita. Sou... mas na verdade você tem que entender que o eu da pessoa, né, a pergunta dela foi aqui, ó. Nessa situação, né, em que a pessoa se encontra doente ou com mal-estar, sempre será o desequilíbrio do id e do superego, né? O que que acontece? O ego, né, o seu eu, a sua personalidade, aquilo que te faz enxergar a realidade, interpretar ela, é fruto da relação entre superego e id. Então, o que que acontece? O sujeito, através da história de vida dele, da maneira como ele foi criado, da maneira como ele for relacionando o id e o superego, ele vai construir a personalidade dele. Só que vai chegar um ponto que ele construiu de tal forma que ele não consegue lidar com aquela realidade, né? Então, o que que acontece? O analista, não é que ele vai trazer um equilíbrio pleno para o paciente, porque às vezes é impossível. Às vezes é impossível. Você pega o obsessivo, por exemplo. O obsessivo, ele não se permite ter prazer. O obsessivo, ele adora, ele tem um certo prazer pelo sofrimento, né?
Então, não quer dizer que ele vai chegar ao equilíbrio nato na psicanálise. O que vai dizer é que o psicanalista ele vai ouvir, né, o sujeito e vai mostrar para ele como que ele construiu elementos da sua personalidade, né? E ele vai mostrar através do que o próprio paciente diz, né? O próprio cliente diz, que é as queixas inconscientes que ele mostra, né? Porque geralmente o ego é o que ele fala o tempo todo, tá? Você vai ver que à medida que as pessoas começam a falar algumas coisas e repete demais, repete sempre a mesma coisa, né? Por exemplo, ah, ninguém me ajuda. Deus me livre, eu faço tudo sozinha, eu faço tudo sozinha. A pessoa ela fala, mas ela não percebe o que ela está dizendo. Porque aquela fala dela é fruto do que está inconsciente. Olha, você está sempre sozinha, você faz tudo sozinha, porque lá no seu inconsciente está bem registrado de que você é sozinha. Você tem que se virar. Você não teve alguém para fazer por você. Alguém te rejeitou, alguém não quis fazer por você, agora você está fazendo sozinha. Né? Então chega um ponto que aquela realidade, a maneira como a pessoa construiu o ego, é insuportável para ela. E aí ela procura o psicanalista. E chega a uns pontos que quando a pessoa não procura, eu não vou no psicanalista não, porque é lugar de louco. Aí toda aquela dor, né, que é inconsciente, ela começa a querer se manifestar. E às vezes ela se manifesta no corpo, né? Por isso que as histéricas, elas paralisavam um lado da face do nada. Elas davam dores nos braços, não conseguia movimentar o braço. Por quê? Era uma resposta do corpo àquilo que é inconsciente e que está causando, né, um prejuízo da qualidade de vida da pessoa, né? Então essa relação entre corpo e mente, inconsciente e inconsciente, gente, é uma relação muito forte, né? Muito forte. Ó, já é 8h30. Vocês têm aula com o Wilmar agora? Ou não? Eu tô só esperando vocês digitar aqui, tá? Não é que caiu, não. Tô só esperando aqui. Ah, vocês têm aula com ele 20h50. 10 para as 9, né? Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou explicar só mais um conceito aqui que a gente vai finalizar, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O que que é o id? O id é a fonte do prazer, né? Ele é regido pelo princípio do prazer, né? O id ele é regido pelo princípio do prazer, ele é regido pelo princípio do prazer. Que apostila é essa que eu estou fazendo aqui? Esse rascunho? Eu posso mandar, sim. Vou mandar. Ó, então, o id é regido pelo princípio do prazer, né? Aqui a gente pensa no id é, com a figura da criança recém-nascida, né? O desejo deve ser atendido, né? Porque caso ele não é atendido, a resposta é com choro, né? E o id, ele é uma forma de ver o mundo fantasiosa, né? A criança ela tem muita fantasia com isso. O ego, ele é regido pelo princípio da realidade, tá? Princípio da realidade. Ele
é fruto, né, da mediação entre ele é fruto da mediação entre id e superego, tá? O que mais que a gente pode falar do ego aqui, ó? Quando não quando o sujeito não consegue lidar com a realidade, seu eu sofre, né? Quando o sujeito vai buscar ele vai buscar o psicanalista, né? Quando ele está sofrendo, ele busca, né, o psicanalista. Quando eu falo seu eu aqui, é seu ego, mesma coisa. Superego, ele é regido pelo princípio do ideal. Né? O que, que é ideal? Ideal são as regras. Né? Elas criam mundos perfeitos. Né? Toda regra tem esse intento. Né? Tanto o sujeito que é regido pelo id, né, que tem fantasias com relação aos seus desejos, né, tanto o sujeito regido pelo id quanto regido pelo superego, eles não conseguem viver uma realidade, porque eles vivem fantasiando. Aqui, no id, fantasiam que todos os desejos dele devem ser atendidos e acaba se frustrando, né? E no superego é um sujeito que acredita que existe um mundo perfeito e que não existe, né? Tem coisas que não acontecem, né? Superegos são as ordens, né? As leis, né? Os valores morais, né? Crenças religiosas, que existe um mundo perfeito, o céu, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, né? Isso é fruto do superego, tá? Ordens, leis, valores morais, crenças religiosas, né? O que mais dá pra gente colocar aqui? Impõe, né? Impõe ao id o limite, né? E a lei, certo? Essa é a perspectiva aqui, tá? O que dá pra gente colocar aqui mais, pessoal? Só para finalizar minha aula, que eu tenho 3 minutinhos. O que dá para finalizar? Toda vez que o meu ego se sente ameaçado, né, a maneira como eu construí minha realidade, né, mediano o superego e o id. Toda vez que a minha realidade é ameaçada, né, e eu sinto uma angústia, surgem os mecanismos de defesa, tá? O que são os mecanismos de defesa? São processos psíquicos cuja finalidade é afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente. Lembra a menina que eu falei que arrumava namorado o tempo todo para afastar da consciência a crença de que ela foi abandonada pelo pai, ou que o pai não quis saber dela, que o pai não sente prazer por ela, e aí ela fica querendo buscar homem o tempo todo para ver se ela dá prazer para eles, né? Aquela menina que ela tá o tempo todo procurando macho, né? De verdade, né? É um mecanismo de defesa. Ela arruma namorado para afastar ela do evento ou da lembrança geradora de angústia, de maneira que isso não chegue à consciência. Isso são mecanismos de defesa, tá? Existem vários mecanismos e nós vamos falar um por um na aula que vem, tá? Que mecanismos são esses? É o que a gente chama de recalque, né? Ah, fulano, isso é recalque, né? O que é recalque? Né? O senso comum se apropriou do recalque, mas o que é de fato recalque? Né? Então a gente vai ver isso aí tudo na próxima aula, certo? Ok, pessoal? Ai, eu cansei de falar. A minha água acabou e eu não quis buscar.
Cansei um pouquinho. Ah, tá. Ellen, esses slides que eu estou mexendo aqui no PowerPoint, eles estão no e-mail de vocês já, tá? Aquele e-mail que vocês me passaram, eles estão lá. E também está no e-mail de vocês uma apostila de 20 páginas só que fala sobre a teoria da personalidade no Freud. Ah, eu assisti a aula do Thiago, mas eu quero ler, né? Então tem uma apostila que eu mandei no e-mail também, junto com os slides, de 20 páginas, que tem todo esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá? Quem achou difícil, pessoal, não fica desesperado. Psicanálise é difícil mesmo, tá? Psicanálise é uma escuta que a gente faz muito diferenciada, né? Então, ela requer mesmo que você leia de novo, escute, veja os exemplos para você entender, tá? Eu não vou cobrar nada demais na prova de vocês, não. Eu acho que na sala tem representantes, né? Que fazem uso do e-mail, né? Esse representante pode disponibilizar para o resto da turma aí, ó. Quem que são? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou entrar no WhatsApp e vou jogar a apostila e os slides lá agora, tá? Vou entrar no WhatsApp aqui e arrumar. Para vocês verem. Ah, mandou? Oi. Oi, pode falar. Não, Sá, vou mandar para você aqui agora. Ah, então tá ok. Então tá ok. Tranquilidade, certinho. Aí, pessoal, eu peço muito que vocês deem o feedback das aulas, tá? Porque o que que acontece? Se vocês estão perceber que não está funcionando, que desse jeito de videoaula é muito ruim, a gente vai ter que suspender as aulas e vai ter que repor depois. Eu estava conversando com alguns alunos hoje de manhã, inclusive um deles era o Júlio. Eu acho que dá para a gente tocar, dá para fazer essas aulas dessa forma, até porque são todas gravadas, dá para você ver de novo, né? Eu acho que se a gente tentar fazer um esforço, a gente consegue manter assim, tá? Mas se alguém estiver sentindo muita dificuldade, fala para mim, para eu passar para a direção para a gente ajeitar, tá? E todo mundo aí que fala que a aula é boa, muito obrigado, tá? Eu morro de vontade de dar aula, pessoal. Hoje eu tava morrendo de tédio para dar aula, tá? Se vocês gostam da minha aula, fala pro meu chefe. A minha chefe. Só aumenta meu salário, né, Maria Aparecida? Ai, ai. Então tá bom, pessoal. A aula é gravada, depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Amanhã, onde ia ser a aula do Wilmar, tá? Eu vou dar aula para repor, né, o meu tempo aí que eu perdi, certo? Então amanhã, no horário do Wilmar, eu vou dar aula, tá? Para repor o tempo aí que eu perdi. Aqui, ó, o Wilmar, ele teria o terceiro e o quarto horário amanhã. Não, só o terceiro amanhã. Esse terceiro horário aqui eu vou dar aula para vocês, porque hoje eu atrasei, minha internet caiu aí e o Gabriel me salvou, certo? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto aí, viu? Boa aula para vocês aí. Aí vocês me mandam o link aí que eu vou assistir o Mar também, né? Falou, tchau, com Deus. Encerrando a aula aqui, pessoal, vou disponibilizar para todo mundo, tá?